Hey, 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 família! Tudo bem com vocês? Aquela notícia que eu não gosto de trazer, mas infelizmente, entra ano, sai ano, ela acontece, né? Nós falamos um pouquinho dela sobre ontem, mas agora eu quero falar com a versão do Pousonoff, falando um pouquinho da Gazeta do Povo, tá? O que a gente vai ler é muito pouquinho, o texto, e aí a gente entra com ele falando em 9 minutinhos aí a visão dele a respeito sobre isso, tá bom? Vou transicionar a telita para vocês aqui e juntos vamos dar um bizu, 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 bizu. Pousonoff, tragédia em São Paulo para Lula e o PT. O importante é sair bem na foto. Lula transforma a tragédia das chuvas em palanque. Isso ele gosta de fazer muito, né, gente? Isso ele fez palanque até no velório da sua ex-esposa. Imagina, né? Que não ia fazer num caso desse. Enquanto o Lula estava fazendo palanque, a sua esposa, a nossa querida Janja, estava festejando o carnaval. Ei, Janja, ela gosta de estar junto com o Lula nas reuniões ministeriais e quando ela vai para New York, né? Porque quando acontece um desastre como esse, ela prefere estar curtindo o carnaval, né? Mas quem sou eu para julgá-la, não é mesmo? 2 milhões de reais. Este foi o valor destinado por Lula para ajudar as vítimas das chuvas intensas que atingiram o litoral norte de São Paulo, matando 46 pessoas e desalojando 2.500. Mas me perguntam se o valor irrisório despertou o adormecido espírito crítico da imprensa amiga. Que nada. Para os formadores de opinião comprometidos com o projeto de poder lulopetista, o que importa mesmo é a imagem empática do painho. O que importa mesmo é sair bem na foto. Paulo Pousonoff Júnior. Deixe-me aumentar a tela aqui agora. Ó. Deixa eu fazer algumas transições aqui da câmera para não atrapalhar. Deixa eu deixar bem pequenininho aqui. Pera aí, gente. Só me dá um minutinho, per favore. Eu preciso aqui fazer alguns leves ajustes, dar o play e cortar o mic, tá? Então, nesse momento, estou tirando a minha voz, colocando o som aqui do vídeo para vocês. Vamos lá. Aconteceu de novo e pode apostar, acontecerá ano que vem e no outro e no outro. Choveu a rodo no litoral norte de São Paulo e até este momento a tragédia contabiliza 46 mortos e 2.500 desabrigados. Como sempre acontece nessas ocasiões, os especialistas falam em ocupação desordenada de encostas e áreas de risco. Os oportunistas falam em mudanças climáticas. Lula? Lula não desce do palanque e escancara, mais uma vez, aliança com a imprensa amiga nesse esforço de marketing para se criar a ideia de um governo perfeito presidido por um verdadeiro semideus. Como eu disse aqui, mas não custa repetir, Lula e o PT vivem de imagem, de estatísticas, da realidade falseada pelos intelectuais, ou melhor, pelos ideólogos de esquerda. Entre Lula e a realidade existe um fosso, um abismo intransponível, porque para transpor esse abismo seria necessário que tanto o partido quanto o seu líder reconhecessem as suas limitações. Mas não só isso, que reconhecessem também as limitações dos seus adversários, o que é impensável para uma facção criada para exaltar os feitos quase sobrenaturais dele, Lula. Para Lula e o PT, tudo é uma questão de imagem. A mão direita não só fica sabendo o que a mão esquerda fez, a mão esquerda exagera os seus feitos, se vangloria e dá-lhe tocar a trombeta da hipocrisia. A realidade, para o petismo, está a serviço do partido, do projeto de poder do partido. Aí estão imagens de Lula sobrevoando a área atingida pelo temporal que vitimou quase 50 pessoas no litoral norte de São Paulo. Não faz mais do que obrigação
como diriam os meus pais. Mas como entre a imprensa amiga tá na moda elogiar até espirro do Lula, não faltou quem visse o passeio de helicóptero dele como, sei lá, um ato heróico. Então, a figura física de um presidente, ela passa a ser fundamental. Às vezes ele não pode nem chegar nas áreas mais críticas por falta de acesso, mas ele chegando perto, sobrevoando, depois dando entrevista, muitas vezes se emocionando com essas pessoas. Isso faz muita diferença. O gesto político da solidariedade faz muita diferença. Eu acho que o colega aí nem se dá conta do que está dizendo. Como se o gesto político, a solidariedade de marqueteiro, fosse mais importante do que a ajuda de fato. E o pior é que, em tempos de uma imprensa corrompida pela idolatria a Lula, é bem capaz de o colega aí ter razão no que diz. Porque a política contemporânea, no final das contas, é isso mesmo. É dar esmola e tocar a trombeta, anunciando a própria bondade. Por falar no marketing político em meio a uma tragédia, eu fico só me perguntando o que os marqueteiros do PT pensam ao ver essas imagens da primeira-dama Janja se esbaldando no carnaval. Sejamos justos, a rigor, Janja não tem nenhuma obrigação de interromper a folia por causa da tragédia em São Paulo. Ela é apenas uma primeira-dama, deslumbrada com os holofotes que a perseguem. Ela não tem poder nenhum, certo? E eu estaria disposto a deixar a Janja se esbaldar no carnaval. O problema é que Janja e outras personalidades de esquerda, próximas ou não de Lula, vivem cobrando dos outros um altruísmo, um desprendimento, como é que eles gostam de falar? Uma empatia que eles não praticam, que eles desprezam. Por isso eu me vejo obrigado a usar o famoso e um tanto gasto argumento do imagina ser. Imagina se fosse Michele Bolsonaro, recolhida a um retiro evangélico no meio da tragédia. Imagina, só imagina, se fosse Bolsonaro e não Lula que estivesse pedindo orações para os vitimados pela chuva. Em primeiro lugar, de pedir que a gente que crê em Deus, que a gente possa rezar um pouco, não apenas pelas vítimas, mas rezar para que não chova mais desses dias para a gente poder ter condições de trabalhar. E já que estamos nessa de imaginar, que tal imaginarmos a reação da imprensa, dos formadores de opinião, dos influencers, se Bolsonaro destinasse apenas 2 milhões de reais para as vítimas da tragédia? Você ouviu certo, 2 milhões de reais. Foi esse o valor que Lula anunciou para as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. Aí, novamente, me vejo obrigado a comparar a reação de Lula III nesta sua primeira tragédia natural com o governo anterior, tão atacado. Em situação semelhante, depois das chuvas que atingiram a Bahia e Minas Gerais, Bolsonaro destinou 700 milhões de reais para as vítimas. Além desses 2 milhões aí, o poste e dublê de ministro Fernando Haddad correu para anunciar a doação de 11 milhões de reais em mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Sabe aquele iPhone que você trouxe a mais? Sabe aquele tênis que excedeu a cota de importação? Sabe aquela muamba que, vai destruir a indústria nacional? Pois é com essas coisas que Haddad pretende aliviar o sofrimento das 2.500 pessoas que não têm o que comer ou onde dormir. Parece piada, eu sei, mas não é. É o modo de pensar dos políticos de esquerda, dos intelectualoides sem contato com a realidade, dos formadores de opinião que jamais reconhecerão o erro de terem apoiado um fantoche, uma mentira, uma farsa. Mas não tem problema não, sabe por quê? Porque Lula é uma jararaca política e, como tal, ele sabe que hoje em dia, mais importante do que ajudar as pessoas de fato, é sair bem na foto. Não é, Lula? Eu acho que essa parceria que nós estamos fazendo aqui
é uma fotografia boa para o nosso país. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu falo da deputada Tabata Amaral, que resolveu acionar o Ministério Público para calar um humorista, tudo por causa de uma piada ruim com cadeirantes e também por causa do machismo latente. Olha só o perigo. No meu texto de ontem para a Gazeta do Povo, eu falo do medo que a burrice artificial tem de Alexandre de Moraes e concluo o texto com uma versão de A Cabeleira do Zezé, adaptada aos nossos tempos. E no texto de anteontem, eu pergunto ao leitor se você já fez alguma bondade, bondade mesmo, com B maiúsculo na vida. Viu só? Tem muita coisa acumulada para você ler agora que o carnaval acabou. Para assinar a Gazeta do Povo, basta clicar no link que você encontra na descrição deste vídeo. Custa apenas R$ 1,90 nos primeiros 2 meses. É para degustar e não largar mais. E aqui, o pessoal do departamento de assinaturas sempre me pede para dizer que você pode cancelar a assinatura quando quiser. Mas quem é que disse que você vai querer cancelar? Assine a Gazeta do Povo, um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você. E, por favor, não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha, de comentar, de compartilhar este vídeo e de se inscrever no canal da Gazeta do Povo no YouTube. Se Deus quiser e Ele há de querer, até amanhã. Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Sua Gazeta traz... É isso aí. Eu vou deixar o link na descrição da Gazeta do Povo. Você viu que tá barato demais. Mas é isso. O presidente da República, ele quer... Sempre foi assim, né? Pegando situações complicadas e fazendo campanha em cima para manter o seu legado, para manter a sua narrativa. Mas eu queria ver, olha que interessante, eu queria ver esse cara passar, dar um rolê no meio das pessoas que perderam as suas famílias, dar um rolezinho para bater um papo, se ele realmente conseguiria trocar um dedinho de prosa com essas pessoas. Eu acho que não. Eu tenho a total certeza que não. Tragédias. São Paulo, Rio, em outros lugares, entra ano e sai ano, sempre acontece as mesmas tragédias e nada muda. E as pessoas sempre vão aceitando. Para as pessoas que moram lá perto, quando chega próximo dessas chuvas, elas ficam desesperadas. Para nós, que moramos um pouquinho longe desses lugares, nós só esperamos essa notícia vir. E entra ano e sai ano, é trágico de ver que nada mudou. Nada, infelizmente. Fechou, meus caros? Mais tarde eu volto com mais vídeos para vocês. Quero bater um papo sobre a edição 152 da Revista Oeste. A edição 152 da Revista Oeste tem um artigo bem interessante que eu achei bem oportuno. Ver se eu consigo gravar daqui a pouco para vocês e postar aqui. Se eu não conseguir, eu volto com o vídeo agendado lá por volta das 8 da noite para vocês acompanharem. Fechou? Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, isso ajuda, tá bom? Faz com que a gente continue criando conteúdo aqui para vocês. Fechou? Um grande abraço. Até daqui a pouco. Valeu.